Opa pessoal, começando aqui um novo modelo de vídeo para o canal, utilizando a minha voz para tornar os vídeos mais interativos. Também que só utilizando já está começando a ficar um pouco chato. Então, para esse modelo de vídeo aqui, eu comecei fazendo uma coisa que eu já estava me perguntando há um bom tempo. Os Tetânios conseguiram sobreviver aos infectados de Marvel Zombies? E para esse modelo de vídeo aqui, eu próprio decidi tentar analisar de uma forma mais criteriosa ambos os universos. Eu devo dizer que não é exatamente a coisa mais fácil, principalmente pelo próprio modelo sitcom de Tetânios. No entanto, algumas partes é possível a gente teorizar algumas coisas e outras sim, outras não, enviar as incoerências para analisar se eles tanto sobreviveriam aos próprios zumbis ou se até mesmo poderiam superar a infecção do universo Marvel. E para começar, nada melhor que começar com o mais polêmico que existe, o famoso Marvel Zombies. Mas antes de tudo, quero esclarecer uma coisa: o Marvel Zombies que estarei me referindo não será o da série, pois para mim esse é horroroso, não trazendo em si o real sentimento de perigo que qualquer obra de zumbi deveria trazer. A obra que estarei me referindo será Marvel Zombies das HQs, que muita gente deve conhecer por conta da história envolvendo o Sentinela. E se você por acaso acha a série de Marvel Zombies da Disney pesada, eu garanto que é só porque você nunca leu a HQ original de Marvel Zombies, na qual a violência, a brutalidade e o gore são muito presentes tanto na original quanto nas que sucedem ela. E isso inclui também as que estão conectadas a esse multiverso bizarro de zumbis da Marvel. De exemplos disso, temos Magneto sendo devorado vivo pelos mortos, a morte de uma pseudo-divindade, uma entidade cósmica devorada pelos zumbis, e os zumbis sendo capazes de devorar até mesmo corpos celestes inteiros. E olha que o que eu falei aqui foi somente a ponta do iceberg, porque nas HQs seguintes de Marvel Zombies Retorno, as coisas são ainda mais perigosas. Isso, para não dizer o mínimo, pois são ainda mais pesadas pela presença do Sentry Zumbi, onde tanto é mostrado o que ele fez, como também todo o estrago foi causado, como foi que tudo aquilo se ocasionou em Marvel Zombies. Isso tudo aqui foi só para dar para vocês uma ideia do que é Marvel Zombies e sua natureza nas HQs. E se tiver curiosidade, eu recomendo muito ler as HQs, pois vale muito a pena. Isso caso você não prestar muita atenção nos detalhes, somente se imerser na história para um pouco de diversão, assim por dizer. E para a análise desse vídeo, devo dizer, não foi necessariamente a coisa mais fácil, pois Marvel Zombie não fala necessariamente em que época está se passando todos os acontecimentos com os zumbis. No entanto, podemos utilizar algumas coisas como base, como por exemplo o traje do Homem de Ferro e a roupa da Jean Grey e o fato dela estar no espaço. Além disso, outros, por falta de informações, eu vou utilizar pelo menos o mínimo, o básico dos feitos que são capazes de realizar. Além disso, também vou analisar a questão dos atributos físicos, pois alguns estão em estado deteriorável, ou seja, não são mais os mesmos. Um exemplo disso são a resistência de alguns seres. Além disso, também irei analisar a questão do vírus individualmente, como se os Tetânios fossem capazes de desenvolver uma cura, ou até mesmo alguns teriam a chance de evitar a infecção. E para dizer, eu não vou considerar a questão a presença do Sentry tão cedo, pois se eu tiver a considerar, ele nem sequer vai ter história, pois ninguém no universo Tetânios tem o poder mínimo para enfrentar um zumbi com o poder de 1 milhão de sóis explodindo. E para fazer esse escalonamento não é necessariamente fácil, uma vez que se eu vou analisar todo mundo, dá um parte de um trabalho e ficar muito confuso. Então, para isso eu resolvi fazer uma tabela simples para fazer essa divisão. Então sim, eu fiz uma tabela, então sejam gratos, pois fazer ideia dá um trabalho para pouco, vocês não têm ideia. E para fazer essa tabela, eu resolvi separá-la em 5 partes, contemplando desde os heróis urbanos, como Luke, Demolidor, Abutre e Rhino, desde o auge do panteão zumbi, no caso ficando entre Sentry e Hulk.
E ao decorrer do vídeo eu irei explicando cada uma das tabelas, o auge de cada um e alguns pontos fortes e fracos de cada um. Claro que alguns terão mais, outras menos, em virtudes do estágio que o zumbi se encontra ou as habilidades que ele portava antes de passar por essa transformação grotesca. Nada melhor que começar com o nível mais baixo, os heróis urbanos. Essa camada engloba os heróis que atuam em áreas residenciais, urbanas e até mesmo em pequenos grupos, no caso sendo os heróis mais básicos que tem. Esses no caso serão aqueles heróis que não detêm de poderes ou até mesmo de grandes equipamentos, como por exemplo o Abutre, que mesmo tendo aqueles equipamentos ainda é só humano, como por exemplo Luke Cage, que atua mais em áreas residenciais, e até mesmo o próprio Homem-Aranha, que é mais um herói urbano do que outras coisas, e mesmo tendo participações dos Vingadores, ele não é um herói da elite por não englobar esse grupo. E sobre os representantes dessa escala, nada melhor do que começar desde o mais básico, sendo um justiceiro humano com habilidades normais, no entanto contando com alto intelecto e principalmente capacidade de usar diversas armas, até o nível mais alto que eu considero dessa camada, sendo o Punho de Ferro, o herói urbano mais poderoso. Eu sei que você já deve estar pensando que esse nível não é lá grande coisa pelos heróis que eu apresentei, como o Justiceiro, o Demolidor e, como eu disse em minha opinião, o mais poderoso sendo o Punho de Ferro. Mas eu garanto que quando eu fui ver as HQs para conseguir o conteúdo para falar a respeito do nível de poder de Marvel Zombies, eu garanto que o Punho de Ferro, até aquele momento da HQ, já era muito mais poderoso do que muita gente imaginava. É capaz de aguentar você jogar contra uma pilha de blocos de madeira. É forte o suficiente para perfurar uma armadura de ferro ou até mesmo aço. É forte o suficiente para enfrentar o Homem de Ferro utilizando sua armadura modelo 02. Eu sei que em virtude da fase atual da Marvel isso não deve parecer lá grande coisa, mas mais para frente eu irei explicar o porquê isso é tão impressionante. É rápido o suficiente para desviar dos raios repulsores do Homem de Ferro. É capaz de enfrentar o Homem Atômico. Detalhe, mesmo o Homem Atômico, que afirmava ter energia de uma bomba de nitrogênio, ainda foi capaz de sobreviver a uma explosão provocada por esse ser, na qual destruiu um prédio sobre sua cabeça e ainda por cima conseguiu sobreviver, sem muitas lesões aparentes. Capaz de trocar golpes com o Homem Radioativo. Detalhe, mesmo o Homem Radioativo, que era capaz de derreter uma barra de ferro em questão de segundos com apenas um tocar de sua mão. O Punho de Ferro não era somente capaz de aguentar essa energia, mas também era capaz de enfrentar o Homem Radioativo nessas mesmas temperaturas, mesmo ela passando por todo o seu corpo, e ainda capaz de enfrentar com somente artes marciais, o que é um feito realmente impressionante, considerando o nível destrutivo apresentado por esse ser. O Punho de Ferro é um dos melhores artistas marciais de todo o universo Marvel. Artistas. Ele por si só já te fez bastante impressionante, como sendo capaz de derrotar o Homem-Aranha no soco, não sendo bem derrotado, sendo mais capaz de enfrentar ele, capaz de enfrentar o Homem de Ferro, que por sinal também era capaz de enfrentar o Capitão América. E uma coisa que eu estou me referindo às HQs até determinado ponto, não até a atualidade, porque a atualidade isso realmente é muito pouco provável de acontecer. E dentre os seus maiores feitos, ou os que eu consegui encontrar, foram: era capaz de enfrentar o Homem de Ferro utilizando sua armadura 02. Além disso, era capaz de desviar de seus ataques, contornar suas ilusões, que dava mais para holograma, mas não muda lá muita coisa, desviar de seus raios repulsores, e além disso também era capaz de desferir golpes que realmente feriam o Homem de Ferro, utilizando sua armadura. E você deve estar pensando, o que é que isso tem de tão impressionante afinal? Afinal, o próprio Homem de Ferro nessa armadura não era lá tão poderoso, né? E aí é onde muita gente se engana, pois ao ler as HQs para conseguir informação, eu garanto a vocês que esse feito do Punho de Ferro é muito maior do que muita gente pensa. E o primeiro ponto, e o que mais me chamou a atenção, que eu queria realçar, foi que o Homem de Ferro nesse estágio era capaz de suportar a potência de uma bomba. Não é qualquer bomba, uma bomba na qual compunha radiação. No entanto, não é uma bomba nuclear.
pelo menos não segundo o que eu consegui ver. E eu sei que o Google não é lá muito confiável, mas para eu tirar minhas dúvidas eu fui pesquisar e não, a Tom tá entendendo, não é nível bomba nuclear, mas mesmo assim é uma bomba considerável. Se a presença de radiação é porque era uma bomba um pouco acima da média, pelo menos. E eu fiquei curioso, então resolvi dar uma pesquisa sobre quanto tempo teria ter uma bomba para ela apresentar radiação. Eu devo dizer que o resultado até que foi interessante, pois dentre as pesquisas que eu fiz, o resultado pode variar. No caso, a quantidade pode ser desde até 1 kg de TNT até dezenas de milhares de TNT, variando bastante. Isso é mais impressionante quando você pensa que o Homem de Ferro toma essa explosão quase que a queima-roupa, ele e o Anjo, e ainda assim saíram praticamente ilesos, sem nenhum dano aparente, ou pelo menos visível. E quando você larga aqui, você já percebe que os golpes do Punho de Ferro estavam causando sérios danos no Homem de Ferro, até mais do que a bomba que ele sofreu, na qual arrancando até mesmo gritos de dor dele, evidenciando o quão forte eram seus ataques. Na qual, se no mínimo era 1 kg de TNT, os golpes dele vão muito além disso, isso eu garanto, pois em breve eu vou mostrar uma coisinha que mostra o quão forte e resistência ele pode ser. E pra mim, o ápice do Punho de Ferro foi quando ele enfrentou esse cara aqui, chamado de O Devastador. Eu vou explicar pra vocês por que esse cara é tão impressionante e por que mais impressionante ainda o Punho de Ferro ter sido capaz de derrotar ele.